Fala aí, meus nobres amigos matemáticos e matemáticas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos novamente aqui no nosso canal Seguidores da Matemática com seu professor de matemática favorito, o professor Luiz Caraú. E hoje estamos aqui para tratar mais um tema, tá? Que será polinômios. Definição, operações, primeiros conceitos ali que a gente precisa saber de polinômios para a gente tratar esse assunto tão importante aí da matemática, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, aquele pedido de sempre. Aquela curtida, aquela comentada, aquela compartilhada no nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Nos ajuda muito a continuar motivados a criar conteúdo para deixar o nosso canal cada vez mais rico para os amantes da matemática, como eu, como você, como tantos outros. Ok? Pessoal, sem mais demora, vamos começar então o nosso vídeo, porém a chamada da vinheta antes de tudo. Então vamos lá, roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje, tá? O tema da aula de hoje é polinômios, tá bom? Tá ali, né? Já vimos em outra aula, né, na introdução ao cálculo algébrico, nós já vimos alguma coisa de monômios, até mesmo citamos polinômios, mas hoje a gente vai falar de uma maneira um pouco mais detalhada, principalmente focando nas operações com polinômios, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Só para não dizer que a gente não fez uma introdução aqui ao tema, né? Vamos definir aqui polinômios mais uma vez, tá? Polinômios são expressões algébricas formadas por um ou mais monômios, né? Já sabemos o que é monômios, né? Da aula que eu citei agora há pouco, os quais chamamos de termos, envolvendo assim adição e ou subtração entre eles. Bom, então o polinômio nada mais é do que uma soma, né? Ou subtração de monômios, que são chamados de termos do polinômio, tá bom? Muito bem. Quando um polinômio é formado por até 3 termos, eles têm nomes especiais, tá? Vamos aos nomes também, né? Já vimos isso, estamos relembrando. Quando é um termo apenas, chama-se monômio, né? Tá lá o exemplo de monômio, ó, só tem um termo. 2 termos, binômio, né? Tá aqui, ó, um polinômio formado por 2 termos, ó, 1, 2, né? Que é o binômio, tá? Mesmo que não tenha variável, isso daqui também é um monômio, tá? O menos 1 também é um monômio, ou seja, também é um termo, tá? 3 termos nós chamamos de trinômio, tá aqui, ó, 3 termos, um termo, 2 termos, 3 termos, tá? Então ali nós temos um polinômio de 3 termos chamado trinômio, tá? E polinômios com mais de 3 termos não têm nomes especiais, são apenas polinômios e mais nada. Perfeito? Então, essa introdução ali, né, ao estudo de polinômios. Polinômios com uma variável. Bom, com uma variável, então só tem um termo ali que é desconhecido, né, que pode assumir outros valores, tá? Esse termo é variável, né? Está escrito ali, definido direitinho, ó, são polinômios cujos todos os termos possuem apenas uma única variável, né, representada por uma única letra. Temos aqui um exemplo para a gente comparar um polinômio com uma variável e um polinômio que tem mais de uma variável. Tá? O polinômio A, né, que é x2 menos 3x mais 9, é um polinômio que só tem uma única variável, que é a variável x, ó, não tem outra letra. Já o polinômio B é um polinômio que tem mais de uma variável, né, porque tem x, tem y, tem z. Tá? Então é um polinômio que não é com uma única variável. Certo? Variável, no caso dos polinômios, normalmente são representados por letras. Tá bom? Muito bem. Grau de um polinômio com uma variável. Tá? Os polinômios de uma variável. Então tá ali, ó. Para determinarmos o grau de um polinômio, é preciso, antes de mais nada, escrevê-lo em sua forma reduzida. Né? Também já vimos isso na outra aula, né? Introdução ao cálculo algébrico. Você reduz os termos semelhantes para obter a expressão reduzida, tá? Ou seja, os termos semelhantes que têm a parte literal igual. O grau é dado pelo maior expoente da variável nos termos não nulos. Então vamos ver um exemplo, né? Vou dar alguns exemplos aqui para a gente dizer o grau de cada polinômio, tá? Então vamos ver um de cada vez ali. Bom, polinômio A, menos 3x mais 9. O x aqui está elevado a 1, né? Quando não aparece nada em cima lá no expoente é porque é 1.
Então, nós podemos dizer que esse polinômio A, né, menos 3x mais 9, ele tem grau 1. Ó. O grau do polinômio A é 1, pois o maior expoente da variável é 1, né, até é o único. Né? A variável está aqui, aparece só nesse termo, no menos 3x, está elevado a 1, não tem mais nenhuma outra variável aparecendo ali, não tem nenhum outro x, né? Então, esse polinômio tem grau 1. Esse outro polinômio aqui, o b, né? Ele tem aqui o x elevado a 2 e aqui o x elevado a 1. Bom, esse polinômio aqui, né? Aparece a variável duas vezes, mas o maior expoente é 2. Ó. Aqui está elevado a 2, aqui está elevado a 1. Se o maior expoente, né, é o 2, né? Então isso quer dizer que o grau do polinômio b é grau 2, né? Pois o maior expoente da variável é 2. Então é bem fácil encontrar o grau do polinômio, né? Basta você olhar o maior expoente da variável, tá? Dentre os termos que compõem o polinômio. Nesse caso aqui eu tenho um x elevado a 3 e aqui tem um x elevado a 1 de novo. O grau do polinômio c vai ser 3. Ó. O grau do polinômio c é 3, pois o maior expoente da variável é 3. E aqui eu tenho, né, x elevado a 9 menos 3x mais 9. O maior expoente aqui do x é 9, né? Aqui é elevado a 1, então o grau do polinômio d é 9, pois o maior expoente da variável é 9. Certo? Muito bem. Então, identificar o grau do polinômio é razoavelmente simples, né? Quando ele tem uma única variável. Vou colocar aqui uma observação para identificarmos o grau do polinômio quando tem mais de uma variável, ok? Então, segue a observação, ó. O grau de um polinômio que possui mais de uma variável trata-se do maior resultado obtido na soma dos expoentes das variáveis dentre os termos do polinômio, né, que o compõem. Como assim? Vamos dar um exemplo. Né? Com um exemplo tudo é mais simples. Ó. Exemplo, o polinômio 3xy5 menos x2y3, ó, observe que é um polinômio que tem mais de uma variável, tem duas variáveis, né, x e y. Possui grau 6 por conta do termo 3xy5. Como que eu sei disso? Bom, qual é o grau desse termo aqui? O grau desse termo, né, ele é 6, porque você soma os expoentes das variáveis que o compõem. Ó. X elevado a 1, né, com y elevado a 5. 1 mais 5 é 6. Então, esse termo tem grau 6. Esse outro termo aqui, ele tem grau 5. Ó, tem que somar os expoentes, né, das variáveis. Ó, 2 mais 3 é 5. Então, o grau desse termo é 5. O grau desse termo é 6. O grau do polinômio todo é o maior grau obtido dentre os termos. E o maior grau obtido foi nesse termo aqui, que foi grau 6. Então, o grau do polinômio todo é 6. Certo? Então, só somar os expoentes. Quem tiver a maior soma de expoente, né, de todos os termos que compõem o polinômio, dá o grau do polinômio também. Ok? Muito bem. Vamos ver agora as operações com polinômios. Tá? Operações com polinômios. Primeiro, adição e subtração. Aplica-se as regras de redução de polinômios, né, que nós já conhecemos também, né, operando os monômios semelhantes, ou seja, os que têm a parte literal igual. Um exemplo aqui para a gente ver como funciona isso. Considere os polinômios A, 5x2 menos 8x mais 9, B, 4x3 menos x2 mais x menos 1, e C igual a 2x mais 7. Determine A menos B mais C. Bom, A menos B mais C, né, vai ser esse polinômio, né, que é o A, menos esse polinômio, que é o B, mais esse polinômio, que é o C. Só que na hora de substituir A, B e C aqui, eu vou fazer isso tudo utilizando parênteses. Então, vai ficar da seguinte forma. Tá aqui, ó, A menos B mais C. O A tá aqui. 5x2 menos 8x mais 9. Ó, tá aqui. Aí vem menos B. Então, botei aqui, ó, menos aqui o B. Ó, 4x3 menos x2 mais x menos 1. Ó. Depois vem mais C. O C tá aqui, ó, 2x mais 7. Ó, mais C. 2x mais 7, tudo com parênteses.
da regra, né, de sinais que nós já conhecemos, quando você tem do lado de fora um sinal de menos, isso significa que vai trocar o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Se o sinal for de mais, conserva os sinais de quem está dentro do parênteses. Então, façamos isso. Esse primeiro aqui, eu tiro os parênteses direto, né? Então, o que eu tenho? O menos do lado de fora vai transformar o mais 4x3 em menos 4x3. Vai transformar o menos x2 em mais x2, o mais x em menos x e o menos 1 em mais 1. E mais 2x mais 7, né? Então, repetir aqui, ó, mais 2x mais 7, não mudou o sinal de ninguém, porque do lado de fora o sinal era de mais. Agora eu vou reduzir os termos semelhantes, ou seja, que tem a parte literal igual, já conhecemos isso também. Então, olha aqui, ó. Vou começar por esse x3 aqui, ó, menos 4x3. Observe que não tem mais nenhum 4x3, tá? Em todo o polinômio. Então, ele vai ficar sozinho aqui, menos 4x3. O 5x2, ele opera com esse x2 aqui, ó, que no caso é 1x2, né? 5x2 mais 1x2 vai dar 6x2. Não tem mais nenhum x2. Menos 8x opera com esse menos x e esse mais 2x, né? Menos 8x menos x dá menos 9x, mais 2x dá menos 7x. E os termos independentes, 9, 1 e 7, né? Todo mundo positivo, 9 mais 1 mais 7, 17. Então, o resultado fica, ó, tá ali, né? Menos 4x3, ó, tá aqui. 5x2 mais 1x2, né? Dá 6x2. Menos 8x menos 1x mais 2x, né? Dá menos 7x. E 9 mais 1 mais 7, termos independentes, dá mais 17. Não tem mais nenhum termo semelhante para reduzir. Esse é o resultado de A menos B mais C, onde A, B e C são os polinômios citados no exemplo. Ok? Muito bem. Multiplicação. Aplica-se a propriedade distributiva para cada termo de um polinômio multiplicar todos os termos do outro. Em seguida, faz-se a redução dos termos semelhantes, exatamente como reduzimos aqui. Vamos fazer com bastante calma aqui, né, para não dar problema. Vou dar um exemplo aqui. Considere os polinômios A, que é igual a menos 2x mais 3, e B, 4x3 menos x2 mais x menos 1, e determine A vezes B. Então, vamos escrever, né? A vezes B vai ser esse polinômio, ó, menos 2x mais 3, vezes esse polinômio que está aqui, 4x3 menos x2 mais x menos 1. Agora é o seguinte, muita atenção nessa parte. Cada termo aqui do primeiro polinômio tem que multiplicar todos os termos do próximo polinômio. E a mesma coisa com esse outro termo aqui, tem que multiplicar todos os termos do próximo polinômio. Então fica assim, ó. O menos 2x vai multiplicar o 4x3, o menos 2x tem que multiplicar o menos x², o menos 2x tem que multiplicar o x e o menos 2x tem que multiplicar o menos 1. E você anota os resultados. O 3 aqui vai fazer a mesma coisa, ó. O 3 vai multiplicar o 4x3, o 3 vai multiplicar o menos x2, o 3 vai multiplicar o x e o 3 vai multiplicar o menos 1. Vamos anotar esses resultados. Então, olha só. Menos 2x vezes 4x3, ó. Menos 2 vezes 4, menos 8, ó. Menos 8. E o x1 vezes o x3, né? Base igual, né? Somos expoentes, vai dar x4. Certo? Multiplicação ali de um monômio por um outro monômio, né? Você vai anotando os resultados. Menos 2x vezes menos 2x2, ó. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 1 dá 2 e x1 vezes x2 somos expoentes x3. Certo? Então, muito cuidado com as regras de potenciação e com as regras de sinais. Tá? E você continua, um exercício de muita paciência, tem que fazer com muita tranquilidade. Menos 2x vezes mais x dá menos 2x2, ó. E menos 2x vezes menos 1, né? Menos vezes menos dá mais, então dá mais 2x. Agora que o menos 2x multiplicou todo mundo aqui do segundo polinômio, eu vou começar a multiplicar o 3. 3 vezes 4x3, ó, dá 12x3.
3 vezes menos x2, menos 3x2. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. Muito bem. Agora eu tenho vários monômios aqui e vou reduzir os semelhantes. Tá? Reduzindo os semelhantes, como fica? Menos 8x4. Não tem mais nenhum termo x4, então eu repito. 2x3. Bom, tem esse 12x3, né? Mais 2, mais 12, mais 14x3. Está aqui. Menos 2x2, dá para simplificar, dá para reduzir com menos 3x2, dá menos 5x2. O 2x eu posso reduzir com o 3x, dá 5x. E o menos 3, que foi o único termo, né, independente que sobrou, não tem ninguém para fazer com ele. Repete aqui, não tem mais nenhum termo semelhante para reduzir, então terminou a multiplicação de A vezes B aqui no nosso exemplo. Certo? Então, repare que é um trabalho de muita paciência. Tem que fazer bem tranquilo, obedecer todas as regras de sinais, de multiplicação, de potências de mesma base e assim vai. Certo? Muito bem. Divisão de um polinômio por monômio. O que tem que fazer? Divide-se cada um dos termos do polinômio por esse monômio. Um exemplo para observarmos. Calcule 12x5 menos 20x4 menos 5x3 mais 7x2 dividido por menos 2x2. Observe que isso daqui é um polinômio, tem vários termos. Mas isso daqui é um monômio, só tem um termo. Para eu dividir, o que eu faço? Eu pego cada um desses caras e divido por esse. Divido este por esse, este por esse por esse por esse, e anoto todos os resultados. Então, vamos ver como é que fica, né? Dividindo este polinômio por este. Então, vamos lá, ó. 12 dividido por menos 2, mais dividido por menos dá menos. 12 dividido por 2 dá 6. x5, ó, agora eu tenho que diminuir os expoentes. A mesma base, eu vou diminuir os expoentes. 5 menos 2, x3, ó. Certo? Tem que aplicar as regras. Menos 20x4 dividido por menos 2x2, ó, menos dividido por menos dá mais. 20 dividido por 2 dá 10. x4 dividido por x2, diminuindo o expoente, x2. Menos 5x3 dividido por menos 2x2, né? Menos dividido por menos dá mais. 5 não dá para dividir por 2, eu deixo aqui em forma de fração. x3, x2 diminui o expoente, né? x1. E 7x2 dividido por menos 2x2, mais dividido por menos dá menos. 7 sobre 2, né? Porque não dá para dividir, porque, né, não é divisível, deixo na fração. x2 dividido por x2 diminui os expoentes, né? 2 menos 2 é 0. X elevado a 0 não precisa aparecer, né? Que é 1, né? E 1 vezes 7,5 é 7,5. Então, o resultado da divisão, né, deste polinômio por este está aqui. Certo? Muito bem. Agora que vem a parte mais animada, que é dividir um polinômio por um polinômio. Divisão de polinômio por polinômio. Considere dois polinômios A e B de mesma variável x. Podemos representar a divisão de A por B da seguinte forma. Então vamos entender, né? Se eu tenho aqui um polinômio A e divido por um polinômio B, é supernatural que eu encontre um quociente e talvez encontre um resto, né? Então vamos anotar isso. A é o dividendo, B é o divisor, né? Se eu estou dividindo A por B, A é o dividendo e B é o divisor. Q é o quociente, né? Que vai ser um polinômio também. Né? Afinal de contas, estou dividindo polinômio por polinômio. E R é o resto, que também vai ser um polinômio, né? Caso tenha resto, né? Bom, daqui eu posso concluir o seguinte, né? Que o meu polinômio A ele é igual ao polinômio B vezes o quociente mais o resto, aonde o grau de R tem que ser menor que o grau de B. O resto ele tem essa característica. Tem que ter um grau menor do que o do divisor. Certo? Resto, grau menor que o grau do divisor. Certo? Se por acaso você tiver uma divisão exata, né, R vai ser 0. Então, o polinômio A vai ser simplesmente B vezes Q, divisor vezes quociente. Se R for igual a 0. Aí nós temos uma divisão dita exata. Ok?
Veremos a seguir o passo a passo para efetuar essa divisão. Então vamos ver como é que a gente faz na prática a divisão de um polinômio por um polinômio. Eu peço bastante atenção porque esse é o momento, digamos assim, mais cheio de detalhes, tá? Então vamos ver com bastante calma isso aí. Para efetuar a divisão de um polinômio A por um polinômio B, devemos, primeiro, escrevê-los na sua forma completa, todos os termos com expoentes em ordem decrescente, adicionando os termos ausentes com coeficiente numérico zero, caso seja necessário. Vamos entender isso melhor num exemplo. Ó. Exemplo, dado com o polinômio C igual a 2x4 mais 9x2 mais 1, observe que aqui tem x4, aqui tem x2 e aqui tem um termo independente. Esse polinômio ele não é completo. Por quê? Porque o do x4, o natural, né, seria ter depois dele um termo x3, que não tem. Depois vem o x2, que é esse 9x2 aqui, e depois dele deveria vir um termo x, que também não tem. E depois o termo independente. Para ele ficar completo, ó, estão faltando os termos x3 e x, como eu acabei de falar. Então, nós devemos reescrever esse polinômio da seguinte maneira. Ó. 2x4 mais 0x3, né? Aí eu vou ter o termo x3 sem modificar o polinômio, porque o zero não vai modificar em nada. Depois tem o mais 9x2, está aqui. Está faltando o termo x. O que é que eu boto? 0x, botando 0 não altera em nada. E o mais 1 ali, né? Está ali o mais 1, que já tinha. Agora o meu polinômio está escrito na forma completa. Ó. Do x4 ele foi descendo direitinho até o termo independente. Ó. x4, x3, x2, x e termo independente. Isso é um polinômio completo. Ok? Depois que fizer isso, temos que efetuar a divisão conforme os exemplos que faremos a seguir. Então, vamos para o primeiro exemplo e peço muita atenção aos detalhes. Exemplo 1. Efetue 2x4 mais 9x2 mais 1 dividido por x2 mais x. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer, né, é que diz aqui o número 1. Tem que escrever na forma completa. Esse não está completo e nem esse daqui, né? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Aqui está faltando x3, eu botei o 0x3. Aqui está faltando x, eu botei o 0x, agora ele está completo. E esse eu tenho que completar também. Está faltando o termo independente, eu botei aqui, ó, mais 0. Então, vamos dividir este polinômio por este. Tá? Legal, agora que está todo mundo completo e eu posso dividir, eu faço o seguinte. Eu vou olhar para o primeiro termo de cada polinômio. Eu vou dividir só o primeiro termo de um pelo primeiro termo do outro. 2x4 dividido por x2, ó, esquece o resto. Primeiro com o primeiro. 2x4 dividido por x2, isso dá 2x2. Né? Aí você anota aqui o resultado da divisão do primeiro pelo primeiro. O que você faz agora? Você multiplica esse número aqui, esse monômio que você encontrou aqui, por cada um desses caras aqui, cada um desses termos do divisor, e vai anotando aqui embaixo, do dividendo. Só que com o sinal trocado. Como assim? Ó, 2x2 vezes x2 dá 2x4, né? Somos expoentes aqui e tal. Dá 2x4. Só que na hora de escrever aqui eu vou botar menos 2x4, porque eu sempre trago para cá com o sinal contrário que eu encontrar da multiplicação aqui. Sempre. 2x2 vezes x. Isso daqui dá 2x3. Mas eu vou botar lá menos 2x3, sempre invertendo o sinal. 2x2 vezes 0 daria um 0x2, né? Então vou colocar ali, né? Menos 0x2. Aqui o zero não importa se é mais ou menos, mas só para a gente não quebrar a regra, né? Como eu multipliquei aqui, aqui estava mais, eu botei menos aqui, tá? Coloquei, fui colocando na ordem, debaixo desse, debaixo desse, debaixo desse. Repara que ficou x4 com x4, x3 com x3, x2 com x2. E agora eu vou somar, né, esses resultados que eu encontrei. Eu vou somar esse com esse com esse e esse com esse. Ó, 2x4 menos 2x4 sumiu. Né? São sinais opostos, vai sumir o termo ali.
Menos 2x3 mais 2x3 dá menos 2x3. E 9x2 mais menos 0x2 dá 9x2. Ó, esse mais esse dá menos 2x3. Esse mais esse dá 9x2. E esses dois caras aqui eu só desço eles. Só acompanho. Pronto, eu tenho um novo polinômio aqui. O que eu vou fazer? A mesma coisa. Vou dividir o primeiro com o primeiro. Menos 2x3 dividido por x2, isso daí vai dar menos 2x. Né? Diminuindo os expoentes e tal. Menos 2x vezes x2, vai multiplicar todo mundo agora, a mesma coisa. Menos 2x, estou com esse cara aqui agora. Menos 2x vezes x2 dá menos 2x3. Mas eu tenho que jogar lá com o sinal trocado, então vai ficar mais 2x3. Ó. Não tem sinal, é mais. Menos 2x vezes x dá menos 2x2, mas eu troco o sinal, então eu vou colocar aqui mais 2x2, sempre trocando. Menos 2x vezes 0, né? Daria 0x, né? Pode botar mais ou menos. Acabei botando mais aqui. Não tem mais ninguém para multiplicar, né? Já multipliquei todo mundo, eu anotei aqui embaixo com o sinal trocado. O que eu faço? Somo. Novamente a mesma coisa. Menos 2x3 mais 2x3 vai sumir de novo. Ó. Cortou. Aqui eu vou ter 9x2 mais 2x2, 11x2. Aqui 0x mais 0x dá 0x e o mais 1 vai descer, né? Tá ali. Ok? O que eu faço agora? Primeiro com o primeiro. Sempre isso. 11x2 dividido por x2 dá simplesmente mais 11. Né? Mais 11. Diminuiu os expoentes, sumiu o 2 ali do x. E esse 11 vai multiplicar cada um dos caras aqui. Vou colocar os resultados com sinal invertido aqui. Igual, igual. 11 vezes x2 dá 11x2. Coloco o sinal trocado, menos 11x2. 11 vezes x, 11x. Coloco aqui, menos 11x. 11 vezes 0 é 0. Eu coloco lá o 0, ou menos 0, né? Tanto faz. Já multipliquei todo mundo, já anotei aqui, vou somar. 11x2 menos 11x2 sumiu. Né? 0x menos 11x dá menos 11x e mais 1 menos 0 dá mais 1. O que eu tenho que fazer agora? Primeiro com primeiro, né? Só que tem um detalhe. Esse cara aqui, que é o primeiro, tem um grau menor que o divisor. Então eu não posso dividir, porque esse cara aqui é menor do que esse. Então isso daqui é o resto da minha divisão. Acabou a divisão. Ou seja, esse resultado aqui, ó, 2x2 menos 2x mais 11 é o meu quociente. Está ali anotadinho. E esse resultado aqui, menos 11x mais 1, é o meu resto. Está ali anotadinho. Certo? Então, assim, tem muito detalhe, tem que fazer com muita calma, não pode correr, tem que conhecer bem as regras de sinais e regras de potenciação. Certo? Um exemplo 2 aqui, ó. Efetue 4x2 menos 1 dividido por 2x mais 1. Mesma coisa. A primeira coisa eu tenho que completar, né? Se estiver faltando aqui os termos para ter os polinômios completos. Bom, aqui começou com x2, está faltando o termo x, né? Então vou ter que botar um 0x ali. Aqui começou com x1. Então aqui não está faltando nada, esse polinômio está completo, só que ele é um polinômio pequeno, né? Do primeiro grau. Todo mundo completo? Beleza, já posso começar a dividir. Primeiro com o primeiro. 4x2 dividido por 2x, né? Isso aqui vai dar 4 dividido por 2 é 2, x2 dividido por x é x, né? Então vai ficar 2x. O que eu faço? Esse cara vai multiplicar todo mundo aqui e colocar os resultados aqui com sinal trocado. 2x vezes 2x dá 4x2. Tem que trocar o sinal, vou colocar aqui menos 4x2. 2x vezes 1 é 2x. Troco o sinal, coloco aqui então menos 2x. Já multiplicou todo mundo daqui, já colocou aqui anotado, vou somar os resultados. 4x2 menos 4x2 sumiu. Bom, 0x menos 2x dá menos 2x e o menos 1 simplesmente desce, né? Tá ali. E a mesma coisa novamente. Menos 2x dividido por 2x, isso dá menos 1. Menos 1 vezes 2x, menos 2x.
troca o sinal quando bota aqui. Então, mais 2x. Menos 1 vezes mais 1 dá menos 1. Troca o sinal para colocar aqui, dá mais 1. Agora eu somo. Só que aqui, ó, que interessante. Menos 2x mais 2x some, menos 1 mais 1 some. Então dá 0. 0, não tem mais nada que dividir, né? Por 2x mais 1, 0 é o meu resto. Certo? Então, ó, eu tenho aqui 2x menos 1 é o meu quociente e o meu resto é 0. O que significa isso? Como o resto é 0, então dizemos que a divisão é exata. Exatamente como você divide números, né? Quando dá resto 0, a divisão ela é exata. Então, dois exemplos aí bem bacanas, bem interessantes de divisão de polinômio por polinômio que requer uma atenção redobrada, talvez triplicada, para fazer com muita calma, obedecendo todas as regras, tá? De sinal, de expoente e tal. Perfeito? Mais um exemplo aqui, o exemplo 3, para fechar. Determine o polinômio que dividido por 3x2, polinômio B, né? 3x2 mais 4x menos 1 dá um quociente Q, x mais 1, e o resto, menos 3x mais 1. Como é que eu faço isso? Bom, esse polinômio que a gente quer calcular, eu vou chamar de A, tá bom? Polinômio A, não sei qual é. Eu não sei qual é, mas eu posso afirmar o seguinte, né? Eu posso afirmar, né? Que a gente viu lá naquele quadro da definição ali da divisão e tal, das propriedades que nós já conhecemos, que esse polinômio A é igual a B vezes Q mais R, né? E eu tenho B, eu tenho Q, que é o quociente, e eu tenho o resto, né? Aqui todo mundo expresso bonitinho. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Sempre. Sempre. Então, só tem que substituir o B por este polinômio, o Q por este polinômio e o resto, o R, né, por esse polinômio. Então, façamos isso. A vai ser igual a B vezes Q mais resto R. Aqui é uma expressão, né, onde a multiplicação ela tem prioridade sobre a adição. Então, primeiro eu vou resolver essa multiplicação aqui. E essa multiplicação aqui eu vou ter que fazer com a multiplicação de polinômios que nós acabamos de ver uns quadros atrás, né? Propriedade distributiva, o 3x2 vai ter que multiplicar esses dois termos, o 4x vai ter que multiplicar esses dois termos, e o menos 1 vai ter que multiplicar esses dois termos, a gente vai anotar tudinho aqui. E esse mais do lado de fora, né, ele não muda o sinal de dentro. Já sabemos disso perfeitamente, daqui a pouco vamos fazer isso. Então, aplicando aqui a distributiva, né, tá ali, ó, 3x2 vezes x, 3x3. 3x2 vezes 1, 3x2. Agora o 4x. Ó. 4x vezes x, 4x2. 4x vezes 1, 4x. Menos 1 vezes x, menos 1 vezes 1 é menos 1. E o mais, né, o resto está aqui, só anotei direitinho. Como eu falei, esse mais aqui do lado de fora não muda o sinal de ninguém aqui de dentro, né? Posso repetir aqui o minha primeira expressão aqui nos parênteses, né? Então tá ali. Repetir todo mundo, manteve o sinal de todo mundo e agora a gente reduz, né, para achar o resultado final. Tá? Então vamos lá, né? 3x3 não tem mais nenhum x3, né? Então vou repetir. 3x2 mais 4x2 dá 7x2, né? Vou anotar daqui a pouco. 4x menos x dá 3x, menos 3x sumiu e menos 1 mais 1 sumiu, né? Então, tá ali, ó. 3x3 eu repeti. 3x2 mais 4x2 está aqui, 7x2. 4x menos 1x, né? Que dá 3x, menos esse 3x sumiu e menos 1 mais 1 também sumiu. Ficou simplesmente meu polinômio A igual a 3x3 mais 7x2. Ok? Então, aí nós aplicamos, né, a propriedade aqui, né, da divisão, que diz que divisão é igual a divisor vezes quociente. Mais resto, simplesmente fiz as operações de multiplicação e adição de polinômios aqui, com tranquilidade, obedecendo as regras que têm que ser obedecidas. Certo? Legal. Pessoal, mais uma vez, espero que tenha ficado tudo joinha, tá bom? Aquela listinha tá lá para treinamento, tá? Estamos chegando ao final de mais um vídeo e aquele pedido de sempre, aquela curtida, aquela compartilhada, aquela comentada no nosso vídeo. E, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se,
nos ajuda muito. Ajuda muito a continuar motivados, a criar conteúdo para o nosso canal matemático aqui. Tá bom? Pessoal, mais uma vez obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.